Não, os espartanos não eram um bando de marombado de tanga. Sim, a guerra era muito importante para os espartanos. Não, o rei Xerxes da Pérsia não era aquela versão drag queen do demônio interpretado pelo Rodrigo Santoro. Sim, existiu a Batalha dos 300. Não, 300 não é Esparta. Aquilo é um quadrinho muito legal, um filme mais ou menos. Quer saber o que é Esparta? This is Sparta! Bom, para começo de conversa, esse vídeo de hoje que está falando sobre Esparta está ligado diretamente ao vídeo sobre Atenas. Se você ainda não viu o vídeo de Atenas, tô colocando o link aqui. Vai lá e assiste o vídeo de Atenas. Daqui a pouco a gente conversa. Se você já viu, então vamos começar a partir daqui. A Esparta, ela surgiu ainda durante o período homérico. Se você também não viu o vídeo sobre o período homérico, outro link aqui. Vai lá e dá uma olhada no período homérico. Então vamos lá. Quem foi que fundou Esparta? Quem fundou foram os dórios, que invadiram a região ali do Peloponeso, que é o extremo sul da Península dos Balcãs. E lá vão fundar essa cidade, que ao contrário de Atenas, que tinha ótimos portos, Esparta estava cercado por portos muito ruins e uma cadeia de montanhas ao norte, o que deixava ela um tanto quanto isolada. Bom, justamente por isso, os espartanos eles não vão ter muita facilidade para desenvolver comércio com os povos vizinhos, e talvez por isso mesmo que a guerra tenha sido tão importante para os espartanos. Uma curiosidade logo de cara sobre Esparta. Esparta tinha um sistema administrativo muito raro que se encontrou em pouquíssimos povos, que era chamado de diarquia. Bom, você já deve ter ouvido falar a palavra monarquia. Arquia, governo, mono, governo de uma pessoa. Então você já deve ter imaginado que diarquia é um governo de dois, que eram dois basileus que governavam a Esparta simultaneamente, possivelmente pela formação de Esparta. Acredita-se que Esparta tenha sido fundada pela fusão de duas, não dá para chamar de polis ainda, mas de dois aldeamentos lá do período homérico que vão se fundir e formar uma única polis que foi Esparta. Aliás, o nome Esparta significa a espalhada, porque Esparta não tinha um centro como a Ágora ateniense, e ela estava espalhada por um grande espaço ali no Peloponeso. Para a gente começar o nosso papo aqui, vamos dar uma olhada em como era a sociedade espartana. Ela era muito parecida com a sociedade ateniense, estava dividida lá em três escalas: a do cidadão, a do homem livre e a do escravo. Bom, vamos começando vendo aí as semelhanças que tinha com Atenas, já que a gente já viu esse vídeo de Atenas. Primeiro, o cidadão espartano, assim como o ateniense, era o descendente dos primeiros conquistadores que ocuparam aquela região. E esse cara era chamado de esparcíata. Bom, esse cidadão espartano, ele era ali dotado de direitos e era o cara que era o responsável pela polis. Vamos lá, quem que era o homem livre, o segundo na escala? Era chamado de perieco, O nome vem da mesma raiz de perímetro, periferia, que era o cara que habitava assim as bordas de Esparta, o cara que ficava na periferia de Esparta. Nos grandes núcleos ali de Esparta estavam os cidadãos. E tinha o escravo, que tinha o mesmo nome do que era chamado lá em Atenas, era o ilota, com uma diferença básica. Lá em Atenas, você deve lembrar que o escravo ele era uma propriedade particular. Em Esparta não era bem assim. Aliás, tem alguns historiadores que falam que em Esparta não tinha nem escravo, era quase que um servo do Estado. Porque o ilota em Esparta, ele era uma propriedade coletiva, ou seja, ele pertencia a todos os cidadãos espartanos de uma vez só, através da intervenção do Estado. E qual a principal função do cidadão dentro da sociedade espartana? A principal função do cidadão era cuidar da polis. E o que isso significava? Primeiro, a administração da polis.
Segundo, e talvez mais importante, a guerra. Como assim a guerra vai ser talvez o mais importante da função do cidadão? Com a guerra é que ele garantia a sobrevivência da polis espartana, garantia a sobrevivência do coletivo espartano. Por isso, o cara era avaliado desde o dia que nasceu. Uma coisa que você já deve ter ouvido falar é a tradição do Monte Taigento. O que acontecia? Quando um cidadão espartano nascia, os pais dele anunciavam isso na porta de casa. Se nascia um menino, pegavam um ramo de oliveira e prendia na porta. Se nascia uma menina, um pedaço de lã tingido de vermelho também na porta. Os pais olhavam para a criança e avaliavam. E aí, essa criança é forte, é saudável, ela não é gorda demais, magra demais, grande demais, pequena demais, ela vai ter um futuro saudável? Se sim, vamos criá-la. Se não, ela seria tirada do Monte Taigento. A decisão não cabia só aos pais. Um juiz indicado pelo Estado ia lá e avaliava a criança. Aí você deve estar pensando, né? Nossa, que crueldade, matar o próprio filho. Pois é, para a gente pode soar um tanto quanto cruel, mas para os espartanos eles entendiam que se a criança ela não fosse capaz de gerar um benefício para essa coletividade espartana, ela não teria futuro, ela não contribuiria em nada e, portanto, seria uma criatura inútil. Então, nada mais piedoso do que dar fim a essa vida que não teria utilidade. Outra coisa que nem sempre a gente pensa é o quê? Bom, se essa eugenia era tão comum em Esparta, isso significa que eles tinham um padrão genético que evitava que depois de algumas gerações nascessem tantas crianças não capacitadas a ter esse futuro. Bom, dá para imaginar então que todo cidadão espartano também tinha mais ou menos os mesmos traços físicos, tinha mais ou menos a mesma corporação genética. Bom, vamos para a formação então desse cidadão. A educação de meninos e meninas em Esparta era diferente. Vamos começando a falar dos meninos. Bom, os meninos eram criados em casa até mais ou menos uns 7 anos de idade. Bom, a partir dos 7 anos de idade, eles eram levados para um tipo de colégio sustentado pelo Estado que ia dar formação para ele, para que ele se tornasse um bom soldado espartano. Ainda enquanto esses jovens meninos estavam em casa, a educação deles já começava com treinamento para ser um bom soldado. Que era como? Esse moleque sempre andava descalço para criar um pé cascudo, né? Porque imagina o que é você ir para a guerra, perder o calçado e ficar sentindo dorzinha em cada pedra, em cada espinho que você pisa, né? Então, pé cascudo. Outra coisa, ele usava o ano inteiro, não importa se era o verão mais quente ou se o inverno mais frio, ele usava o mesmo tipo de roupa, que era uma roupa feita de pele de animal não curtida, com os pelos voltados para dentro, para que esses pelos ficassem arranhando a pele e machucando, calejando ela, para que a pele se tornasse resistente também. Bom, essa escola onde esse garoto entrava lá com 7 anos, não era só treinamento para a guerra, é óbvio. Ele aprendia também matemática, astronomia, língua, poesia, música, dança, tudo aquilo que cabia a um cidadão, assim como um modelo ateniense. Mas com essa preocupação para formar um bom soldado, esses jovens eles não recebiam alimentação suficiente para que eles continuassem fortes. E era estimulado que eles conseguissem o alimento de alguma forma. Como? Vai saber. Então vai caçar ou vai roubar. Mas se fosse pego roubando, esse cara seria espancado. Ou seja, se é para ser ladrão, seja um bom ladrão. Vai desenvolvendo técnica para você conseguir se infiltrar no inimigo sem ser pego já desde jovem. Que mais? Ele tinha que manter silêncio o tempo todo, né? Ele só poderia falar se alguém mais velho se dirigisse a ele e fizesse uma pergunta. Caso contrário, bico fechado o tempo todo. Porque dá para imaginar que na guerra, se tivesse um tagarela falando o tempo todo, logo ele seria encontrado, certo? Outra coisa interessante é que todo ano um grupo de jovens era levado até o altar de Ártemis e eram chicoteados em público. Isso era meio que um teste de resistência. Você já deve ter visto em noticiário de TV, assim, aqueles casos de soldado do exército sendo espancado
dentro do quartel, mostrando como se fosse, ó, que coisa terrível. Não, isso é uma remanescência lá dos espartanos, porque afinal de contas, qual que é a ideia quando alguém vai lá e desce a porrada no novato dentro do quartel? Se o inimigo te pegar, ele não vai só te dar as porradinhas, vai ser um negócio muito mais grave. Então, desenvolva resistência e seja forte desde já. Bom, quando esse jovem atingia 16 anos, já estava na hora de começar a assumir funções, porque ele já tinha aprendido muita coisa dentro do seu treinamento. Quais que eram essas funções? Principalmente proteção da cidade. Então o cara vigiava as fronteiras, circulava pela cidade para evitar que aparecessem criminosos ou qualquer coisa do gênero. Outra coisa que acontecia nesse treinamento contínuo que ele mantinha, mesmo depois de se formado nessa escola, eram as chamadas criptias. O que era criptia? Em algum momento, né, sem ser avisado antes, esses jovens eram acordados no meio da noite e eram retirados da cama do jeito que tivesse. Não importava se ele tivesse nu, vem do jeito que tá e recebe uma adaga. Pegava esse grupo de jovens e levava para a região onde estavam os escravos com uma função. Eles tinham que invadir a casa e matar um ilota. Não importava quem fosse, né? E tinha um apoio, inclusive, para que o ilota conseguisse reagir. Qualquer ilota que conseguisse matar um desses jovens que entrasse na sua casa e tentasse matar ele, ganhava 2 dias de folga de qualquer trabalho para o Estado espartano. Vê que, tanto de um lado quanto do outro, eles estavam sendo incentivados para criar esse bom soldado. Bem, então, entre os 16 e os 21 anos, também era o momento desse jovem espartano procurar alguém para quem ele se casasse, porque não bastava ser um cidadão, ele tinha que ser pai, ele tinha que gerar novos descendentes de novos cidadãos espartanos. Se até os 21 anos esse cara não arrumou com quem casar, o Estado dava um jeito. Ele pegava um quarto fechado, sem janelas, só com uma porta, e jogava lá dentro o mesmo número de homens e mulheres, todos solteiros, e a primeira pessoa do sexo oposto que você encontrasse, agarrava ela e leva para fora. Chegou lá fora, negou, essa aí é sua esposa. A partir de agora, se vira e vai gerar descendente espartano. Bom, e quando esse cara atingia 30 anos, agora ele é um cidadão completo. A partir desse momento, ele recebe um lote de terra que ele iria administrar e um grupo de ilotas que viveriam ali nas terras dele e trabalhariam para ele. Tá certo que ele mesmo não ia ser o administrador dessas terras. Quem administraria as terras seria a esposa dele. Já vamos chegar na educação das meninas. Então, ela é que cuidaria da administração da terra, porque ele tinha uma outra função, que era o quê? Cuidar da guerra. Então, esse cara ia ser requisitado constantemente para funções de defesa do Estado, de expansão do Estado, até que ele atingisse a idade de 60 anos. A partir daí, ele está dispensado das lutas dentro do exército, mas ainda assim era aconselhável que ele continuasse o mesmo hábito desde que ele saiu dessa formação lá com 16 anos, de manter pelo menos uma refeição por dia com os seus colegas de caserna. E essa refeição era um negócio chamado de sopa negra, que era um caldo grosso baseado em gordura de carneiro ou gordura de porco, alho, cebola e azeitonas, assim, altamente nutritivo, bastante calórico e que era uma refeição barata e que poderia ser feita em qualquer momento da guerra. Vamos então para a educação das meninas. As meninas, ao contrário dos meninos que iam para essa escola, elas eram educadas em casa, pelas mães. E essa educação ia em qual sentido? Primeiro, aquilo que eu tinha falado de qual seria a função dela. Administrar as terras. Então, ela ia entender de economia, ela ia entender de organização de trabalho, ela ia saber como gerir aquela terra, porque os homens estavam muito focados na guerra e as mulheres que vão ter uma função muito especial em Esparta. Percebe então que em Esparta a visão que se tinha sobre as mulheres era muito mais funcional do que a visão que se tinha em Atenas. Que mais? Essa menina, ela ia ser treinada inclusive em como satisfazer o seu marido sexualmente. Ela recebia educação sexual. Aliás, a primeira relação dessa menina era feita com um ilota. Lógico que depois que essa criança nascia, essa criança era sacrificada, porque você não poderia
ter uma descendência de uma camada menor, né? E por que isso acontecia? Por que ela tinha que engravidar primeiro de um escravo para depois casar? Porque essa mulher só iria para um casamento se a fertilidade dela fosse comprovada, né? Dá para imaginar aí que essa manutenção do coletivo espartano era essencial que essa mulher tivesse capacidade de gerir novos filhos. Então agora vamos ver como funcionava a administração espartana. Bom, você deve estar pensando aqui porque era uma diarquia, né? O poder devia estar sentado nesses reis. Não era bem assim. A diarquia espartana, em partes, era muito parecida com a democracia ateniense, porque existia um órgão maior que era chamada Ápila. O que era a Ápila? Era um conselho de cidadãos. Quem é que estava lá? Todo mundo que fosse cidadão, no mesmo sistema de Atenas. Olha lá, o cara tem que ser esparcíata, né, descendente dos primeiros conquistadores dórios que formaram a região, tinha que ser homem e tinha que ser maior de 30 anos, ou seja, já era casado e possivelmente já era pai. Qual que era a função da Ápila? A função da Ápila era aprovar ou recusar qualquer projeto de lei formado pela gerúsia. Já vamos chegar na gerúsia para ver como que ela funcionava. Bom, em Atenas, a aprovação feita pelo Conselho Popular era por voto per capita, era um voto por pessoa. Em Esparta não, a ideia vinha da empolgação, era na base do gritômetro, do palmômetro. Então, quando alguma proposta era lançada para a Ápila, eles gritavam, batiam no escudo, então era comum que eles fossem armados para a Ápila para fazer barulho e mostrar que era aquele o desejo deles, aprovar ou recusar um determinado projeto de lei. E de onde vinha o projeto de lei? Vinha de um órgão chamado gerúsia. Bom, gerúsia tem a mesma raiz da palavra geronte, que você já deve ter ouvido aí em médico especialista em idoso, né? O geriatra. Pois é, geronte, essa palavra significa ancião. Quantas pessoas compunham a gerúsia? A gerúsia era composta por 30 pessoas. 2 deles eram os basileus. E os outros eram 28 gerontes, 28 anciãos, ou seja, 28 pessoas com mais de 60 anos, ou seja, aqueles caras que já não serviam mais às forças armadas de Esparta. Esses caras eles tinham um mandato vitalício, porque se entendia que se esse cara sobreviveu até os 60 anos, esse cara entendia quais eram as necessidades de Esparta. Lógico que se o cara ficava lá durante a vida inteira, ele só saía de lá, né? Não quando alguém fez 60 anos e poderia ocupar. Então quem entrava para a gerúsia tinha ali mais 60 anos e ocupar ali um determinado tempo que obviamente não ia ser muito longo. O cara não ia viver até uns 90 anos naquela época. A estimativa de vida dessas pessoas girava em torno de uns 70 e poucos anos. Percebe então que o tempo dele dentro da gerúsia também não era muito grande. Qual que era a função da gerúsia então? Criar os projetos de lei que eram lançados à Ápila e aprovados ou recusados. Caso aprovados, aí seriam colocados em prática. E quem colocava as leis em práticas? Eram os 2 basileus, mas esses caras não podiam fazer tudo sozinho. Existia um outro órgão chamado Eforato, composto por 5 membros chamados diéforos, que eram eleitos anualmente. Qual que era a função dos éforos? Era fiscalizar para ver se os basileus estavam cumprindo mesmo as decisões que foram aprovadas pela Ápila. Olha só que interessante, apesar de ser um governo com poder em cima desses 2 basileus, o poder de verdade estava no povo, estava na Ápila. Se o basileu não cumprisse aquilo que foi decidido, o éforo tinha o direito e o dever de punir os basileus por ir contra a vontade do povo de Esparta. E aí, curtiu o áudio de hoje? Aprendeu mais essa? Se você curtiu, vai embaixo, dá um curtir. Se não curtiu, vai embaixo, dá um descurtir. Deixa o seu comentário, deixa a sua questão. Eu tô aí para responder qualquer coisa. Essa foi a Pratica do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.